Vamos louvar o Senhor com um hino aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Aos que souberem que louvam o Senhor conosco para adorar a Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as glorifica o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Vá lá em Apocalipse, que fica mais fácil voltando. Apocalipse, que 1 João está pertinho aí. Aleluia, graças a Deus. 1 João, glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 3, versículo de número 16. Aleluia. Graças a Deus. Vamos colocar de pé para ler a palavra do Senhor. Quem achou aí 1 João? Capítulo 3 diz: Amém, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, ou seja, fechar seu coração quando vê o necessitado, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Levanta a tua Bíblia e diga assim comigo: Senhor Jesus, fala conosco por intermédio da tua santa palavra. Podeis assentar e dar uma salva de palmas para exaltar o nome. Meus queridos irmãos, o evangelista João, ele quis dizer para nós aqui que quem tem o amor de Jesus na sua vida, quem tem a verdadeira caridade no seu coração, se cumpre sempre nele o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 7, que diz assim: que bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, meus irmãos. Então aqui o servo de Deus, ele quis nos ensinar que quando nós temos a misericórdia na nossa vida para com os outros, o Senhor, ele há de ter misericórdia de nossa vida quando nós precisarmos. Nós não podemos viver com o coração duro, com o coração fechado para com o nosso próximo.
Porque é até um dos grandes mandamentos do Senhor que diz assim: o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Lá no Salmo 133 fala que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, meus irmãos, é suave viver em união. Ó, quão bom é viver em união. Mas será que nós estamos realmente vivendo em união com os nossos irmãos, para que essa palavra se cumpra na nossa vida? Como diz o versículo 17 aqui, será que quando nós estamos vendo aquela pessoa, até mesmo drogada, mendigando, ou até mesmo passando privação de pão, ou até mesmo ali totalmente possuída pelo inimigo, será que nós estamos passando de largo? Ou nós estamos buscando a Deus, a misericórdia para a vida daquela pessoa? O servo de Deus quis nos ensinar aqui, meus irmãos, que se nós não abraçarmos esta causa, como estará o amor de Deus no nosso coração? Nós queremos, irmãos, dizer a vocês aqui esta noite, que nós temos que ter um coração aberto para com o nosso próximo, irmãos. Porque o versículo 16 falou: e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, assim como Jesus na cruz deu a sua vida, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, meus irmãos, sobre o bom samaritano. Aquela parábola, o Senhor Jesus, ele deixou bem claro para os seus discípulos que estavam com ele, aleluia, que um homem, ele vinha de Jerusalém descendo para Jericó. E a Bíblia fala que aquele homem, meus irmãos, ele caiu nas garras dos salteadores, ele caiu nas garras dos ladrões, que o pegaram e o espancaram e o deixaram quase morto, diz a palavra do Senhor. Aleluia. E aquele homem, meus irmãos, ali jogado naquele canto daquela estrada, para aquele homem, meus irmãos, pode ser que ele achou que era o fim da sua vida. Mas nós sabemos que sempre no momento da nossa dificuldade, que sempre no momento da nossa angústia, o Senhor, ele prepara algo especial para vir surpreender o seu povo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, no momento que você estiver ali achando que acabou, não acabou, porque o Senhor, ele faz com que o impossível se torne possível, porque para o nosso Deus, nada, absolutamente nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia. E aquele homem ali caído, meus irmãos, naquela estrada, ele ia fazer uma viagem de Jerusalém até Jericó, diz a palavra do Senhor. Mas Deus, ele nos mostra por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, dizendo essa parábola, que passava ali vindo, irmãos, um homem, o primeiro que desceu. E aquele primeiro que desceu, irmãos, a Bíblia relata que era um sacerdote. Para que os irmãos entendam, irmãos, sacerdote era um posto que não era fácil chegar no posto de sacerdote. Tinha que ser um homem muito experiente com tudo, um homem equilibrado, um homem que entendesse as pessoas, as dificuldades, as necessidades da igreja primitiva. Sacerdote era um homem inteligente na obra e na casa do Senhor, com uma responsabilidade muito grande no sacerdócio. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o coração desse sacerdote se endureceu, e ele, vendo aquele homem ali moribundo, caído, ferido, quase morto, a Bíblia relata que o sacerdote passou de largo e não ajudou aquele homem. Olha aí para os irmãos ver que Satanás, ele sempre tenta, irmão, de qualquer forma, tentar plantar no nosso coração algo de ruim. Mas nós temos, irmãos, que vencer a tentação, como Jesus venceu a tentação no monte quando o diabo foi tentar. Porque quando Jesus estava ali naquele lugar, aleluia, louvado seja Deus, que o diabo chegou para ele e falou com ele: faça com que essas pedras se transformem em pão, tentando pegar Jesus e vendo se Jesus iria obedecer a ele.
Mas Jesus falou com ele: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nesta noite nós estamos comendo o pão que sai, aleluia, da parte de Deus, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ali, irmãos, aquele sacerdote não resistiu à tentação. Jesus novamente foi tentado pelo diabo ali. Quando o diabo o levou para o alto e o mostrou todos os reinos da terra, e disse para Jesus: se tu dobrares os joelhos e prostrado me adorares, eu te entregarei todo o domínio das terras da cidade. Aquelas cidades enormes, irmãos, aquelas grandes cidades da época controlada pelo Império Romano. Satanás falou com Jesus: se prostrado me adorares, eu te entregarei. Mas Jesus, ele andava na direção sempre do Espírito Santo, sempre na vocação de Deus, e falou com Satanás: somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia relata ainda mais, irmãos, que Jesus pela terceira vez ele foi tentado por Satanás. Para os irmãos verem, irmão, que o inimigo ele nunca vai desistir de te tentar. O inimigo ele nunca vai deixar de fazer com que aconteça alguma coisa para você fazer você perder a cabeça e falar uma coisa que não agrada ao nome do Senhor. Mas o Senhor nos mostra ali, com essa passagem de Jesus Cristo, que nós temos que estar sempre com equilíbrio espiritual, para que quando nós abrirmos a nossa boca, nós abrimos a nossa boca para abençoar e não para amaldiçoar. E a Bíblia relata que na terceira vez que Satanás tentou Jesus, irmãos, levou ele para o alto de um pináculo. E naquele alto, irmãos, bem alto, falou com Jesus assim: já que tu é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque na tua palavra está escrito que darão ordem aos teus anjos ao teu respeito para te guardar. Mas Jesus Cristo não caiu mais uma vez ali, não caiu nenhuma vez na lábia de Satanás. Jesus falou com ele, a palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meu irmão, se o irmão vê uma situação aí que o irmão está vendo, que está com dúvida, peça a orientação do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia nos ensina que não devemos tentar o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Pode glorificar o nome do Senhor. Mas ali nós vendo, irmãos, a situação daquele homem caído naquela estrada. O sacerdote passou de largo. E a Bíblia relata, irmãos, que mais um passou ali, viu aquela situação e não ajudou, que foi o levita. Para que os irmãos entendam, os levitas eram aqueles que cuidavam da casa de Deus de todas as formas, que cuidavam da limpeza, que cuidavam da organização. Os músicos que tocavam na casa do Senhor era a tribo de Levi, eram os levitas, eles eram responsáveis por isso na casa do Senhor. Então aquele segundo homem que passou e viu, ele era um levita, diz a palavra de Deus. Mas só que a Bíblia fala novamente, irmãos, que o levita passou, olhou e não deu nada por aquele homem, passou de largo e continuou a sua caminhada, a sua jornada. Aí Deus nos mostrando por intermédio da sua palavra, Jesus nos ensinando, irmãos, que se nós não vigiar, qualquer um de nós podemos às vezes ignorar a misericórdia. E como diz ali no livro de São Mateus capítulo 7, a Bíblia relata, irmãos: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, como nós falamos. Mas tem uma coisa, meus irmãos: descia, porém, um homem, aleluia, glória a Deus. Esse homem não tinha cargo na igreja, esse homem não era sacerdote, esse homem não era levita, esse homem não tinha nenhum cargo, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele, que era o bom samaritano, aleluia. A Bíblia fala que quando ele desceu, a Bíblia relata que quando ele passou e viu aquela situação daquele homem quase morto, jogado ali, ele pegou o seu óleo, o seu azeite, atou as feridas, cuidou ali daquele homem, ainda colocou na sua cavalgadura ali no seu cavalo, procurou uma hospedaria, levou ele e deixou ele lá e falou assim com o hospedeiro: cuida dele para mim, cuida dele, porque o que tu gastares com ele, quando eu voltar de viagem eu te pagarei. Então o Senhor Jesus nos ensina que
que nós, durante a nossa trajetória da nossa vida, nós temos que ser um bom samaritano, nós temos que ter bondade no nosso coração, porque nós tendo a bondade no nosso coração, meus irmãos, vai alegrar o coração de Deus. Aleluia. Deus, Ele se alegrará, irmãos, quando nós fizermos a sua vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que sempre andar na caridade de Deus e do Espírito Santo, porque nós, irmãos, nós bebemos da fonte da água da vida. Nós bebemos da fonte, irmãos, que jorra uma água que sacia não a nossa sede física, não a nossa sede passageira, porque essa sede sempre nós vamos ter. Sempre nós vamos precisar de tomar um pouquinho de água aqui na terra para saciar o nosso organismo físico e material. Mas graças a Deus que nesta noite aqui está um povo que tomou, aleluia, da fonte da água da vida eterna, que jorra não para saciar a carne, mas para saciar a nossa alma e aumentar a nossa confiança no Senhor, para que a cada dia nós venhamos ter a nossa fé acrescentada. Meus irmãos, porque a Bíblia nos garante, irmãos, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra. Então, meus irmãos, se o irmão continuar buscando, o irmão vai encontrar. Se a irmã continuar orando, a irmã vai encontrar vitória. Se o irmão continuar, tenha fé que o irmão vai receber. Não duvida não, meu irmão, porque o mesmo Deus do passado, de milhares de anos atrás, Ele não mudou. É a nossa época, meus irmãos. Nós estamos vivendo neste presente século. Nós somos esta geração atual. Gerações ainda virão, mas não vieram ainda. Então é a nossa vez de recebermos as promessas de Deus na nossa vida. Nós temos que confiar mais, irmão. Pode ser que a nossa fé é pequenininha, mas já é o suficiente, porque Jesus nos afirma dizendo: se for como um grão de mostarda, você dirá a esse monte: precipita-te no mar, e ele vai precipitar no mar. Então você tem que ter fé e autoridade do Espírito Santo que Deus já te deu, meu irmão. Pode exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós temos que usar nossas ferramentas espirituais que nós temos nas nossas mãos, irmãos, que é a autoridade. Nós temos que buscar auxílio, buscar ajuda, porque a palavra de Deus garante e afirma dizendo, aleluia, comunicai com os santos nas vossas necessidades. Isso em todas as áreas da vida. É na falta do pão, é na precisando para o Senhor resolver uma situação que está acontecendo com um parente. Comunicai com os santos nas vossas necessidades. Mas nós temos na nossa vida também a autoridade que Deus nos deu, irmão, que Deus me deu a mim, que Deus deu a cada uma das irmãs, cada um dos irmãos aqui esta noite, cada uma destas crianças que está aqui esta noite. Vocês têm a autoridade do Espírito Santo para abrir a tua boca e repreender essa enfermidade que está na tua casa, repreender esse vício que está na vida de um ente querido teu. Usa a autoridade que Deus te deu, irmão. Deus colocou na tua mão uma ferramenta poderosa, uma arma espiritual, e nós não estamos usando ela da forma adequada. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje nós iremos usar estas armas espirituais que o Senhor nos concedeu para nós vencermos as potestades infernais que estão aí, irmãos, tentando afogar a nossa fé, matar a nossa fé. Mas em nome de Jesus Cristo, a vitória é do povo de Deus. Quem crê assim, exalta e glorifica